O Marco é um Bahá'í português, que reside em Lisboa. Nasceu numa família católica, portanto não é um Bahá'í de Original. nascença, aceitou a fé Bahá'í em 1984. É casado, é pai de 2 filhos, é engenheiro de sistemas, é engenheiro de software e é dotado para outras áreas de interesse tem promovido o seu crescimento em termos de educação, frequentando o curso de Ciências Religiosas da Universidade Católica de Lisboa. É também o autor do blog Povo de Bahá, que, como todos sabem, já tem bastantes anos. O aprofundamento dos temas barrais, o estudo das escrituras e da teologia se movem como são as suas paixões e nos últimos anos tem dedicado uma especial atenção exatamente à compreensão dos temas e ao estudo dos temas cristãos, procurando compreendê-los numa perspectiva Bahá'í e apresentar estas abordagens às comunidades em geral. É autor de um primeiro livro de introdução à fé Bahá'í, que se chama Terapia Divina. É uma ação individual dele e que nós, como Bahá'ís, principalmente aqui em Portugal, eu pelo menos acho que foi realmente uma pedrada no charco, foi realmente um ato fantástico e foi publicado por uma editora independente e comercializado nas livrarias portuguesas. Qualquer esclarecimento sobre esse livro, ou se necessitarem, pois todos têm o e-mail do Marco, é pedir-lhe que ele ainda tem, ele conseguirá fornecer-vos algum livro ou falar sobre o tema. E, mais uma vez, bem-vindos. Esta palestra vai ter 50 minutos de duração da apresentação do Marco, depois vamos dar 30 a 40 minutos para uma sessão de perguntas e respostas e depois encerraremos e vamos continuar o nosso dia. Marco, a sessão é tua. Ok. Bom, obrigado pela presença de todos aqui nesta conferência, nesta tertúlia. O objetivo, como sabem, é falar do fenómeno de Fátima, apresentar uma perspectiva Bahá'í sobre o fenómeno de Fátima. Como dizia há pouco com o amigo Armindo Pedro, que está em França, todos nós temos uma opinião sobre Fátima, todos nós temos questões sobre Fátima e é um fenómeno que pode ser abordado sob diversas perspectivas. E hoje vamos falar aqui de diversas coisas, de diversos tópicos. Pensar o que é que... enfim, está aí a lista dos tópicos que pretendo seguir hoje. Aqui há coisa de 3, 4 anos, surgiu num jornal português esta sondagem. Que percentagem dos portugueses acreditam no milagre de Fátima? Isto é, acredita que a Virgem Maria apareceu aos 3 pastorinhos em 1917. E cerca de 2/3 dos portugueses dizem que sim, que acreditam. E desses 2/3, há cerca de 42% que não só acredita, como também já fez pedidos à Virgem. Já fez promessas. E depois temos aqueles 38% que dizem que não acreditam. Isto para mostrar que a crença no milagre de Fátima, nas visões de Fátima, tornou-se uma espécie de religião popular, uma espécie de sucedâneo do catolicismo em Portugal, ou se quiserem, uma especificidade do catolicismo português. É um fenómeno, a crença é um fenómeno transversal a toda a sociedade portuguesa, portanto, ricos, pobres, classe média, em todos esses segmentos sociais se encontram pessoas que acreditam, pessoas com instrução baixa, média, elevada, há pessoas que acreditam e que não acreditam, em todos esses segmentos sociais. Mas não é um fenómeno tranquilo, por assim dizer. Nós sabemos que, por exemplo,
no ano passado, em 2019, houve mais de 6 milhões de pessoas a visitar Fátima. Okay? Portanto, isto dá uma ideia da influência de Fátima na sociedade portuguesa, não é só no catolicismo português, é na sociedade portuguesa. Mas há aqui assim duas coisas que eu acho que nós devemos distinguir quando falamos de Fátima. Temos que ver aqui assim duas vertentes. Se estamos a falar do fenómeno das aparições ou das visões, ou se estamos a falar do culto popular, da crença que os tais 60% de portugueses têm à Virgem de Fátima. Portanto, temos que distinguir as coisas. Então, vamos por partes. Na Cova da Iria. O que é que aconteceu na Cova da Iria em 1917? Basicamente, houve 3 crianças que afirmaram ter visto primeiro o Anjo de Portugal, uma entidade que eles chamaram Anjo de Portugal, e depois a Virgem Maria. Houve muita polémica, porque vivia-se os tempos que seguiam à implantação da República em Portugal, onde havia alguns setores do Estado que tentavam reprimir a Igreja Católica. Houve uma série de peripécias nesses anos imediatos às visões, e em 1930, só em 1930, é que a Igreja Católica considerou que aquelas aparições eram dignas de fé. Isto é, podia-se legitimamente considerar que acreditar nas aparições da Virgem em Fátima. E nas décadas seguintes, este culto da Virgem Maria vai-se instalando gradualmente, não só no catolicismo português, mas também na sociedade portuguesa. Lembremos aqui assim que há um catolicismo conservador que aceita muito rapidamente este fenómeno e faz deste fenómeno uma espécie de estandarte e bandeira de defesa do catolicismo, e que é apoiado depois pela ditadura do Salazar. Para os amigos que estão no Brasil, só para contextualizar, o Salazar é contemporâneo do Estúlio Vargas. Portanto, o Salazar sobe ao poder em 1928, o Estúlio em 1930. O Salazar cria uma nova Constituição com um regime ditatorial, aquilo chama o Estado Novo, em 33. O Getúlio vai tentar fazer uma coisa semelhante em 1937. Portanto, foi mais ou menos no mesmo tempo que isso aconteceu. E a partir de 1936 acontece a Guerra Civil em Espanha. Guerra Civil onde se confrontam, de um lado, forças nacionalistas e conservadoras lideradas por General Franco, e do outro lado estão os republicanos e os comunistas. O Salazar tem uma percepção clara que a vitória dos republicanos e dos comunistas em Espanha terá como consequência imediata uma revolta comunista em Portugal. E há que mobilizar a sociedade portuguesa contra essa ameaça comunista. E percebe o Salazar que esta ideia, este culto de Fátima, pode ser um fenómeno identitário que une os portugueses contra uma ameaça externa, contra o comunismo. A Guerra Civil em Espanha acaba em 39, mas começa a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é um momento de enorme apreensão, apesar de Portugal não ter entrado na guerra. Porque várias vezes se temia que as potências beligerantes pudessem trazer a guerra para Portugal. Percebendo essa ansiedade que havia na sociedade portuguesa, com o receio da guerra que aqui chegasse, há uma manifestação popular que é a imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai circular por todas as cidades, vilas e aldeias portuguesas. A população portuguesa suplica à Virgem Maria que poupe Portugal da guerra que graçava na Europa. Em casa das minhas tias e dos meus avós, em Torres Vedras, a imagem da Virgem passou por lá. E lá em casa havia, e há ainda, um mosaico destes que tem, como vocês veem aqui assim nesta imagem, que tem a imagem da Virgem, que diz 1940, e depois tem ali o escudo com as esquinas da bandeira portuguesa. Isto é, um mosaico que assinala a passagem da imagem da Virgem Peregrina, e é uma manifestação religiosa que tem um certo cariz nacionalista. Portanto, o Salazar aproveita isto muito bem para identificar
a identidade nacional com a imagem de Fátima, com o catolicismo, com o fenómeno das aparições de 1917. Bom, a Segunda Guerra Mundial passou e Portugal foi poupado nessa guerra. Mas em 1961 começam as guerras coloniais. Portugal tinha colónias em África e começam a guerra de libertação desses povos em 61, primeiro em Angola, depois na Guiné e depois em Moçambique. E durante 13 anos, Portugal vai combater 3 guerras coloniais. E para as famílias portuguesas, ver os filhos, ver os maridos, ver os irmãos, a partir por uma guerra lá longe em África, uma guerra que se percebia que não tinha fim, que não acabava, era um desespero enorme. E a quem é que as famílias vão recorrer? Vão recorrer à Virgem Maria. Frequentemente, as famílias recorrem à Virgem de Fátima, fazendo promessas: se o meu filho voltar são e salvo, vamos todos a pé até Fátima. Se o meu marido voltar são e salvo, vou acender uma vela em Fátima. Se o meu irmão voltar são e salvo, eu prometo isto e mais aquilo à Virgem de Fátima. Isto é, durante 2 gerações, o culto de Fátima impôs-se na sociedade portuguesa. E hoje, como eu disse há pouco, o santuário é visitado por milhões de pessoas. Hoje, pessoas dos diversos segmentos sociais, independentemente do nível cultural que têm, acreditam profundamente no fenómeno das visões, das aparições de Fátima. O fenómeno em si é um fenómeno que é controverso e é polémico. As aparições foram em 1917, mas em 1937, passados 20 anos, a Lúcia, que portanto, a mais velha das pastorinhas, que tinha entrado então para um convento, começou a escrever as suas memórias. E ela descreve a aparição com estes termos: uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessados pelos raios do sol mais ardente. Como eu disse no início, nem toda a gente acredita no fenómeno de Fátima. E, efetivamente, nós hoje não temos maneira de saber o que é que aconteceu realmente. Acreditar que a Virgem apareceu em Fátima é uma questão de fé pessoal. Isto é, acredita quem quer. E para a Igreja Católica, estas aparições não são um dogma. Quer dizer, não fazem parte das crenças que um católico deve obrigatoriamente professar. Não é necessário acreditar nas aparições de Fátima para ser católico. A Igreja Católica, oficialmente, descreve as aparições como uma revelação privada, ao contrário da revelação que trouxe Jesus, que é uma revelação universal para toda a humanidade. E diz a Igreja que esta aparição de Fátima é uma revelação privada com apelo à fé e à conversão. Bom, mas entre o próprio clero católico há muitas dúvidas e que às vezes se expressam publicamente. O Dom Carlos Azevedo, que é delegado português no Conselho Pontifício para a Cultura, no Vaticano, um dos clérigos mais inteligentes em Portugal, ele reuniu um livro que é a Documentação Crítica de Fátima e não teve dúvidas em dizer isto em público. O que houve em Fátima não foram aparições, quando muito foram visões. Portanto, isto é um clérigo católico, um membro da hierarquia católica, a dar esta opinião. Outros, por exemplo, como o padre Anselmo Borges, um dos mais brilhantes teólogos portugueses da atualidade, também não tem papas na língua e diz que é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. E o Dom Januário Turgal Ferreira, que foi bispo das Forças Armadas em Portugal, foi ainda mais contundente, aliás é o estilo dele, e disse: não julguem que a Nossa Senhora andou para aqui a fazer o pino em Fátima. É uma história controversa, a história de Fátima. Alguns papas acreditaram em Fátima, nas aparições. O João Paulo II, por exemplo, ele foi vítima de um atentado no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro.
e atribuiu o facto de se ter, de ter sobrevivido a esse atentado à intervenção da Virgem de Fátima. E passado um ano estava a visitar Portugal, e estava em Fátima a celebrar missa. Mas, por exemplo, o Bento XVI tinha muitas reservas. O próprio Francisco tem reservas. O Francisco, quando esteve cá, questiona os peregrinos com estes termos. Se as pessoas vão ali recorrer aos milagres de uma santinha a troca de favores de baixo preço. Quer dizer, é muito contundente para com algumas formas que o culto de Fátima assume. Bom, então, o que é que podemos dizer? Será que o que se passou em Fátima foi, pelo menos, alguma experiência mística por parte daquelas 3 crianças? Em todas as religiões, há pessoas que afirmam que têm uma visão, tiveram uma experiência mística. Experiência mística que pode ter a forma de sonhos, visões ou qualquer outra coisa. São experiências pessoais, acima de tudo pessoais, que podem ter muita importância e muito valor para quem as vive, obviamente. Mas eu diria que é necessário ter cuidado quando se partilha essas experiências com outras pessoas. E nós devemos, quando analisamos estes fenómenos de experiências místicas, devemos ser profundamente racionais. Seguir a lógica. O que é que faz sentido aqui e o que é que não faz sentido? Portanto, é usar a maior dádiva que Deus nos deu, que é a razão. Eu lembro que todos nós já vivemos situações ou experiências que não conseguimos explicar totalmente. Todos nós já nos aconteceu, por exemplo, olha, estamos a pensar numa pessoa que não vimos há tanto tempo e de repente encontramos essa pessoa. Ou estou a pensar, estou farto de estar em casa, já apetecia-me ir almoçar fora e minha mulher aparece, olha, tal irmos almoçar fora. Estamos a pensar a mesma coisa. O facto de acontecerem estas coisas não quer dizer que nós, coisas que não percebemos, não quer dizer que nós devemos automaticamente dizer que há ali uma qualquer intervenção divina ou qualquer coisa de místico. Às vezes há coincidências, mas às vezes também há experiências místicas. E então, o que é uma experiência mística? Podemos dizer, e há quem acredite, que numa experiência mística, será que é o divino? Será que é Deus que se revela diretamente a uma pessoa? Ou será que há qualquer coisa que nós não percebemos e que se revela diretamente a uma pessoa? Ou, ainda, há qualquer coisa que nós não percebemos e que acontece e que nós interpretamos de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com aquilo que é a nossa experiência de vida. Aqui eu tenho que citar um autor Bahá'í, o Dr. Mujahid Momen. Ele tem um livro que é O Fenómeno da Religião. E tem um capítulo dedicado às experiências místicas. E ele diz o seguinte: a maioria das pessoas que têm uma experiência religiosa a qualquer nível assume que se trata de uma experiência pura, que lhe chega do exterior. Por outras palavras, a sua forma e conteúdo têm origem numa outra realidade e não são afetadas pelas particularidades da pessoa a quem ocorre. Isto tem sido escrito como a erupção do sagrado no profano. Um exame cuidadoso mostra que as coisas não são exatamente assim. A primeira coisa que vale a pena notar é que as experiências religiosas tendem a possuir uma conformidade com as expectativas culturais e religiosas. As raparigas da aldeia em Portugal têm visões da Virgem Maria e não da deusa indiana Kali. Os nativos norte-americanos, nas suas transes e visões de animais nas suas transes têm visões de animais norte-americanos e não de animais africanos. Assim, parece que as experiências religiosas, por muito intensas e arrebatadoras que sejam, estão sujeitas a constrangimentos por parte de normas culturais e religiosas da pessoa a quem ocorre. Outra forma de olhar para isto é dizer que não pode existir algo como uma experiência pura.
Uma experiência ocorre sempre a uma pessoa e essa pessoa já possui um enquadramento interpretativo através do qual vê o mundo. Assim, a experiência e a interpretação estão sempre combinadas e interligadas. Ora bem, se a experiência mística é sempre entendida segundo um contexto cultural, e isto faz-me toda a lógica que assim seja, podemos então perguntar qual era o contexto cultural, qual era o enquadramento religioso daquelas 3 crianças que dizem ter visto a Virgem em Fátima. O mundo em que essas 3 crianças cresceram e viviam era um mundo rural católico português. Mundo esse que tinha sido tremendamente influenciado por um livro intitulado Missão Abreviada, um livro que foi publicado em 1859 e escrito pelo padre Manuel Couto. É um livro que apresenta uma visão manicaísta da realidade. Tem um Deus que é cruel, que é vingativo, que é castigador. É um livro que também descreve as aparições de La Salette, em França, em 1846. E tem descrições terríveis do que é um inferno. É um livro que era muito usado pelo clero católico no século XIX, como base para fazer homilias, fazer sermões, fazer pregações e propunha, sobretudo, uma religião baseada em muitos rituais, muitas devoções. Este livro, só para ter uma ideia da sua influência, vendeu cerca de 140 mil exemplares na segunda metade do século XIX em Portugal. É o livro mais vendido em Portugal. Ora, este livro existia em casa da Lúcia, a mais velha dos pastorinhos. E a mãe dela lia regularmente este livro aos filhos e aos sobrinhos. E, portanto, nós percebemos, num mundo rural católico de 1917, em Portugal, onde as crianças não têm televisão, não têm divertimentos, não têm brincadeiras tradicionais de crianças, tal como as conhecemos hoje, percebemos que este livro e as histórias deste livro influenciam profundamente não só o contexto cultural, mas também a mentalidade das crianças. Para os amigos que estão no Brasil, já ouviram provavelmente falar do António Conselheiro e da revolta e do massacre de Canudos. Ora, o António Conselheiro também foi profundamente influenciado por este livro. Isto de ser influenciado por livros e por experiências, enfim, tem muito que se lhe diga. Eu posso partilhar uma experiência pessoal. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava na faculdade, tinha terminado um dos anos do curso e já não tinha exames para fazer em setembro, que é quando terminam, que é quando há uma segunda época de exames aqui em Portugal. E tive 2 meses de férias em que não tinha preocupações, porque não tinha exames. Sabia que as aulas iriam começar em outubro. E aproveitei essas férias para começar a ler o livro do Hassan Baliuzi, Bahá'u'lláh, O Rei da Glória. Um livro calhamaço, 500 páginas, muito, muito emocionante esse livro. E depois segui para o outro volume sobre Abdu'l-Bahá, também do Hassan Baliuzi. Porque aquilo é escrito de uma forma intensa. Eu não tinha outras preocupações. E a minha ocupação era ler aqueles livros. E, naturalmente, aconteceu que eu sonhei com Bahá'u'lláh e sonhei com Abdu'l-Bahá. Claro que eu não vou dizer que eu tive uma experiência mística. Isto tem uma explicação do ponto de vista psicológico. Não é preciso empolgar e dizer que foi uma experiência mística. Se calhar alguns de vocês também tiveram uma experiência semelhante. Bom, mas depois de escrever estes fenómenos, resumidamente, e ter elucidado um pouco sobre o que era o contexto cultural daquelas crianças, é importante perceber então qual é que é a posição oficial Bahá'í sobre estes fenómenos de aparições e de visões. Shoghi Effendi escreveu, pela mão do seu secretário, em 1940, o seguinte: existe uma diferença fundamental entre a revelação divina, conforme é transmitida por Deus aos profetas, e as experiências espirituais e visões que indivíduos possam ter.
Esta última não deve, sob qualquer circunstância, ser considerada como constituindo uma fonte de orientação infalível, nem mesmo para a pessoa que a experimenta. A Casa Universal de Justiça, em 84, escreveu: se por um lado estas descrições, tal como as experiências reportadas em Garabandal e Fátima, podem ser interessantes e despertar a curiosidade de uma pessoa, por outro, não temos formas de verificar a veracidade destas experiências. Nas suas cartas, Shoghi Effendi advertiu os amigos que lhe perguntaram sobre poderes psíquicos que nós não percebemos a natureza destes fenómenos, que não temos forma de saber o que é verdadeiro e o que é falso, que pouco se sabe sobre a mente e a sua forma de trabalhar, que devemos evitar dar uma importância devida a estes assuntos. Deus, sem dúvida, tem muitos e diferentes métodos para despertar a humanidade para o significado deste dia. Mas os Baha'is, tendo reconhecido Bahá'u'lláh, devem trabalhar à luz da sua revelação e não dispersar as suas energias em especulações infrutíferas sobre fenómenos como os de Garabandal. E ainda, em 81, a Casa Universal de Justiça escreve: relativamente à visão de Fátima, qualquer pessoa pode fazer a sua própria interpretação e é livre de escrever sobre isso, desde que não associe os seus pontos de vista às escrituras Baha'is. Nada se encontrou nas escrituras relativamente às visões de Fátima ou àquilo que é referido como o documento de Fátima. Ora bem, nós estamos a falar de uma possível experiência mística onde se afirma que a Virgem Maria apareceu em Fátima. E aqui é importante explicar também qual é a perspectiva Bahá'í sobre a Virgem Maria. Isto é, como é que a fé Bahá'í vê a Virgem Maria. Nós sabemos que os cultos marianos, isto é, o culto da Virgem Maria, impôs-se muito cedo no cristianismo. Por volta do ano 300 já havia cultos marianos. Nós sabemos que há muitos cristãos que consideram a Mãe de Cristo também como uma intermediária entre Deus e a humanidade. A Mãe de Cristo é referida muitas vezes como, não só como Virgem Maria, mas também como Nossa Senhora. Curiosamente, há mais referências à Virgem Maria nas escrituras Baha'is do que na Bíblia. A Virgem Maria é profundamente respeitada na fé Bahá'í, mas não tem um estatuto igual aos manifestantes ou aos profetas de Deus. Nem é objeto de nenhum culto, nem de nenhuma devoção especial. Vou agora mostrar alguns exemplos do que surge nas escrituras Baha'is sobre a Virgem Maria. Portanto, no Kitab al-Hikam, Bahá'u'lláh descreve a forma como a Virgem Maria sentiu a aflição quando descobriu que era mãe de uma criança de quem não sabia quem era o pai. Ele escreve o seguinte: de igual modo, deves refletir sobre o estado e condição de Maria. Tão profunda foi a perplexidade desse belíssimo semblante, tão penosa foi a sua situação, que ela lamentava amargamente ter nascido. Disto dá testemunho o texto do sagrado versículo, onde se menciona que Maria, depois do nascimento de Jesus, chorou a sua situação e gritou: oxalá eu tivesse morrido antes disto e tivesse sido esquecida, completamente esquecida. Reflete. Que resposta poderia Maria ter dado às pessoas ao seu redor? Como poderia ela afirmar que um bebê, cujo pai era desconhecido e tinha sido concebido pelo Espírito Santo? Por isso, Maria, aquele semblante velado e imortal, pegou na sua criança e regressou ao seu lar. Logo depois, os olhos do povo caíram sobre ela e levantaram a voz, dizendo: ó irmã de Arão, o teu pai não foi um homem perverso, nem a tua mãe foi impura. Shoghi Effendi, também referindo-se ao cristianismo como um todo, escreveu o seguinte: quanto à posição do cristianismo, diga sem qualquer hesitação ou equívoco que a sua origem divina é reconhecida incondicionalmente, que a filiação e divindade de Jesus Cristo são destemidamente declaradas, que a inspiração divina do Evangelho é plenamente reconhecida, que a realidade do mistério da imaculabilidade da Virgem Maria é confessada, e o primado de Pedro, o príncipe dos apóstolos, é mantido e defendido.
Abdu'l-Bahá também cita o Alcorão quando, numa das suas palestras em Paris, diz o seguinte: no Alcorão lemos que Maomé falou aos seus seguidores dizendo: porque não acreditam em Cristo no Evangelho? Porque não aceitam Moisés e os profetas? Pois a Bíblia é certamente o livro de Deus. Na verdade, Moisés foi um profeta sublime e Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele veio ao mundo através do poder de Deus, nascido do Espírito Santo e da abençoada Virgem Maria. Maria, sua mãe, era uma santa do paraíso. Ela passava os seus dias no templo em oração e a comida era enviada do alto. O seu pai, Zacarias, foi ter com ela e perguntou-lhe de onde vinha a comida. E Maria respondeu: do alto. Certamente Deus enalteceu Maria acima de todas as outras mulheres. E, voltando ainda a Shoghi Effendi, ao guardião da fé, uma carta escrita em seu nome refere a questão do nascimento virginal de Jesus. E diz o seguinte: primeiro, sobre o nascimento de Jesus Cristo. À luz daquilo que Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá afirmaram a este respeito, é evidente que Jesus veio a este mundo através da intervenção direta do Espírito Santo e, consequentemente, o seu nascimento foi absolutamente milagroso. Isto é um facto estabelecido e os amigos não têm de se sentir surpreendidos, pois a crença na possibilidade de milagres nunca foi rejeitada nos ensinamentos. A sua importância, porém, tem sido minimizada. E, portanto, parece-me que é importante, quando nós começamos a abordar a fé Bahá'í a tantas destas pessoas, a milhões de pessoas que têm crença na Virgem, penso que um aspecto importante é começar exatamente por referir a forma como a fé Bahá'í vê a Virgem Maria, o seu estatuto especial. E é curioso, porque na história da fé Bahá'í existem outras mulheres que têm um estatuto semelhante ao da Virgem Maria. São mulheres que estiveram próximas da revelação de Bahá'u'lláh. Nós sabemos, está nos ensinamentos Bahá'ís, que a Virgem Maria tem o mesmo estatuto espiritual que Tahiri e que a filha de Bahá'u'lláh, que é conhecida como a mais grandiosa folha. Shoghi Effendi, no livro Presença de Deus, escreve o seguinte: a mais grandiosa folha, a bem-amada irmã de Abdu'l-Bahá, a folha que nasceu da raiz pré-existente, a fragrância da túnica brilhante de Bahá'u'lláh, elevada por ele a um estatuto que nenhuma outra mulher ultrapassou e comparável em posição àquelas heroínas imortais como Sara, Azii, a Virgem Maria, Fatimi e Tahere. Vamos ver um pouquinho sobre estas mulheres que estavam próximas da revelação de Bahá'u'lláh e têm um estatuto semelhante à Virgem Maria. Tem que começar, obviamente, por Tahere. Tahere foi uma influente poetisa persa, defensora dos direitos das mulheres e teóloga. O seu nome próprio era Fatimi Baragani. Ela foi uma das letras dos viventes, isto é, um dos primeiros seguidores do Bab, e era uma destemida divulgadora e defensora dos ensinamentos babis. Ela é particularmente recordada pelo seu gesto durante a conferência de Badast, um encontro de babis, onde estavam todos os outros eram homens e ela era a única mulher presente. E ela, perante aquela assembleia de homens, ela retirou o véu que lhe cobria o rosto. Aquilo foi uma grande, para alguns foi motivo de escândalo, para outros foi um ato muito ousado. Ela acabou por ser executada por estrangulamento, por ordem do governo, e as suas últimas palavras terão sido estas: podem matar-me quando quiserem, mas não podem parar a emancipação das mulheres. Portanto, esta foi uma mulher que esteve próximo, quer da revelação de Bahá'u'lláh, quer da revelação do Bab. Uma outra, Ba'i Hanun, a filha de Bahá'u'lláh, a única filha de Bahá'u'lláh. Ela recebeu o título A Mais Grandiosa Folha.
O seu nome próprio era Fátima Sultan. Ela cresceu em tempos de dificuldades para a família, acompanhou a família durante aqueles exílios. Ela preferiu não casar para poder servir Bahá'u'lláh. E após o falecimento de Bahá'u'lláh, ela foi das poucas pessoas dentro da Sagrada Família que aceitaram a liderança de Abdu'l-Bahá. E, posteriormente, ela apoiou Shoghi Effendi no desempenho das suas funções como guardião. Há uma outra mulher próxima da relação de Bahá'u'lláh, mas que não é dito que tenha um estatuto igual ao da Virgem Maria, que eu tenho que mencionar, que é a esposa de Abdu'l-Bahá, Muniri Hanun. Ela era conhecida pelos Bahais que a visitavam e que lidavam com ela no seu tempo como a Santa Mãe. Ela adorava o marido e vivia para o marido e para os filhos. Eles tiveram 9 filhos, dos quais só 4 meninas é que sobreviveram. Bahá'u'lláh deu-lhe o título de Muniri. E a história como ela chega até à família é curiosa. Porque Abdu'l-Bahá estava prometido, tanto quanto sei, para casar com uma prima. E um dia Bahá'u'lláh afirmou o seguinte para um dos seus companheiros: sonhei que vi a filha do meu irmão Mirza Hassan ficar doente. Esta filha era a que estava prometida para Abdu'l-Bahá. A sua cor mudou e ela ficou cada vez mais fraca e pálida até que abandonou este mundo. Depois apareceu outra moça cuja face era luminosa e cujo coração era luminoso. Escolhia para o mais grandioso ramo. Isto é, escolhia para Abdu'l-Bahá. É curiosa. São curiosas estas palavras atribuídas a Bahá'u'lláh. Fala de uma moça cuja face é luminosa. E ela recebe o título de luminosa. É parecido com aquela descrição que fez a irmã Lucia. É uma coincidência curiosa. E também é uma coincidência curiosa. E eu acho muito engraçado que, ou muito curioso, talvez melhor dizendo assim, que o nome próprio destas 3 mulheres que estão próximas da relação de Bahá'u'lláh, o nome próprio é Fátima. Bom. E então, o que é que nós podemos dizer? Que mais é que podemos dizer aos 6 milhões de portugueses que acreditam que Deus se manifestou com um rosto feminino na Cova da Iria em 1917? Aqueles portugueses que dispararam quando viam os filhos partir para a guerra. Aqueles portugueses que, em momentos de aflição, como ainda há 10 anos atrás, com a crise económica, se via tanta gente desempregada e que ia fazer uma promessa para voltar a ter emprego, para que a família sobrevivesse à crise. Aqueles dezenas de grupos de portugueses que todos os anos fazem uma caminhada, norte a sul do país, dirigem-se até Fátima. Aqueles portugueses que desde há muito tempo, enfermos, que se veem numa situação de saúde perfeitamente desesperada, a última esperança deles é a Virgem de Fátima. É engraçado crer esta curiosa, esta necessidade de ver Deus com o rosto feminino. É tipicamente as descrições de Deus apresentam-no, como vem nas antigas escrituras, apresentam-no com características masculinas. Força, poder, omnipotência. Mas há características que nós temos tendência a dizer que são femininas, que também são atributos de Deus. O amor, o carinho, a compaixão. Todos nós, ou a maioria de nós, com certeza, tivemos a experiência em crianças de termos alguma aflição e ir a correr, a chorar para o colo da mãe. Porque é a mãe que nos dá conforto, é a mãe que nos dá consolo. O pai protegia-nos, mas a mãe dava-nos aquele carinho, aquele conforto no momento de desespero. E é isso que muitos portugueses têm feito. É procurar Deus, procurar os atributos femininos de Deus quando se dirigem à Virgem de Fátima. E aqui
eu tenho uma posição muito parecida com a do jornalista Henrique Monteiro. Ele diz: continuo sem acreditar no sol a bailar, na Nossa Senhora em cima da azinheira, ou mesmo uma Virgem Maria, e o facto de rezar o terço ser importante para salvar o mundo e converter a Rússia, a seja lá o que for. Mas se esperam que eu despreze o fervor e a fé dos peregrinos, desenganem-se. É exatamente isso. É esse fervor e essa fé daquelas pessoas que merecem um enorme respeito. E é esse desejo de ver Deus com um rosto feminino que leva a pensar que é importante falar a estes 6 milhões de portugueses naquilo que é a face feminina da revelação de Bahá'u'lláh. Ora, Bahá'u'lláh esteve preso numa prisão de Teherão em 1852 e foi aí que ele recebeu a revelação de Deus, a revelação divina, em que lhe é dado a conhecer que ele é manifestante de Deus, profetizado não só pelo Bá, mas por todos os profetas do passado. Esse momento em que ele recebe essa revelação foi descrito em vários textos e ele descreve que há uma personagem feminina que lhe dá essa mensagem. Personagem esse que ele chama a Virgem Celestial. É a Virgem Celestial que lhe anuncia que ele é o manifestante de Deus. E há vários textos das Escrituras Bahá'ís com referências à Virgem Celestial. A Virgem é, sobretudo nos textos Bahá'ís, uma personificação do Espírito Santo. O Espírito Santo que se revela ao manifestante de Deus. Estas descrições do surgimento da Virgem Celestial que estão nas Escrituras Bahá'ís, nós podemos ver alguns paralelos com aparições marianas que são descritas por místicos católicos, quer ortodoxos. Mas vamos ver a principal das descrições de Bahá'u'lláh sobre esse momento da revelação. Ele diz o seguinte, descrevendo aquele momento em que estava na prisão. Enquanto submerso em aflições, ouvi a mais maravilhosa, a mais doce voz chamando acima da minha cabeça. Ao virar a minha face, vi uma virgem, a personificação da lembrança do nome do meu Senhor, suspensa no ar perante mim. Ela estava tão feliz na sua alma que o seu semblante brilhava com o adorno da complacência de Deus e a sua face incandescia com o brilho todo misericordioso. Entre a terra e o céu, ela fazia um chamamento que cativava os corações e as mentes dos homens. Ela passou a todo o meu ser as boas novas que regozijaram a minha alma e as almas dos honrados servos de Deus. Apontando para a minha cabeça, dirigiu-se a todos os que estão no céu e a todos os que estão na terra, dizendo: por Deus, este é o mais amado dos mundos, mas ainda não o compreendeis. Ele é a beleza de Deus entre vós e o poder da sua soberania entre vós, se apenas o entendessem. Eu acho este texto profundamente tocante, profundamente vibrante. Se há texto que mexe comigo é este. A Virgem Celestial é comparada por Shoghi Effendi com a experiência que Moisés tem com a sarça ardente no Sinai, com a experiência de Buda sob a árvore de Bodhi, com aquela descrição da pomba que desce sobre Jesus, ou com a aparição do anjo Gabriel que fala a Maomé. E ela pode ser entendida como uma metáfora que tem vários significados. Ela representa o poder espiritual do manifestante de Deus, representa a atração da beleza da nova revelação de Deus. Ela pode também representar uma nova Eva, um símbolo da fecundidade espiritual da nova revelação. Que frutos, que filhos terá esta nova revelação? Há outro texto de Bahá'u'lláh que também refere a Virgem Celestial, que é a Epístola do Santo Marinheiro. A Epístola do Santo Marinheiro é revelada em Bagdade, em 1863, tem uma parte em persa e uma parte em árabe, e nós hoje só temos traduzida oficialmente a parte que está em árabe. É uma epístola que tem ritmo, porque tem um refrão.
para cada versículo. Tem um versículo que é: glorificado seja o meu Senhor, o Todo-Glorioso. É uma epístola com um fortíssimo caráter místico e poético, e é possível perceber aqui que Bahá'u'lláh é como um santo marinheiro que comanda a arca de Deus, a arca da eternidade, que é, no fundo, a causa de Deus. E aqui vemos paralelos com descrições, por exemplo, da arca de Noé, ou do episódio de Jesus que acalma uma tempestade no mar da Galileia. Nesta epístola, a Virgem Celestial surge como uma juíza da santidade de Bahá'u'lláh. Ela envia uma serva para testemunhar a revelação, e a serva vê a falta de fé de alguns crentes e a opressão que Bahá'u'lláh enfrenta. Ela informa a Assembleia do Alto do que está a acontecer e morre de desgosto. Eu vou mostrar só um pouco desta epístola, sem o refrão, que diz o seguinte: após isso, a Virgem Celestial olhou do seu aposento dos céus e com a testa acenou à Assembleia Celestial, inundando o céu e a terra com a luz do seu semblante. E quando o esplendor da sua beleza brilhou sobre o povo do pó, todos os seres estremeceram nos seus túmulos mortais. Então ergueu o chamamento que nenhum ouvido alguma vez escutou durante toda a eternidade e assim proclamou: pelo Senhor, aquele cujo coração não tem a fragrância do amor do excelso e glorioso jovem árabe, não poderá de forma alguma ascender à glória do mais alto céu. A epístola do Santo Marinheiro é muito, muito bonita. Uma outra epístola, a Epístola da Virgem, também revelada em Bagdade, Bahá'u'lláh faz uma descrição fascinante do que é a revelação divina, descrevendo simultaneamente como uma experiência espiritual profunda, mas também misterioso, comovente e tão frequentemente indescritível. É um texto onde há duas personagens que entram em diálogo, Bahá'u'lláh e a Virgem Celestial. É um texto que revela a condição de Bahá'u'lláh como manifestante e todas as aflições que lhe vão sucedendo. Este diálogo entre Bahá'u'lláh e a Virgem já foi referido por alguns autores que têm acesso ao texto original, como tendo alguns paralelismos com textos do Cântico dos Cânticos, um dos livros da Bíblia. Um outro texto de Bahá'u'lláh, chamado A Virgem Maravilhosa, é uma epístola que está traduzida no livro Days of Remembrance. É também um texto revelado em Bagdade, onde Bahá'u'lláh usa uma linguagem metafórica para descrever a Virgem Celestial. Bahá'u'lláh refere a sua condição de manifestante e diz que a face da Virgem brilha sobre todos os homens e diz que as efusões da sua revelação são tão prodigiosas que os corações puros ficarão estupefactos. É uma epístola onde Bahá'u'lláh também faz alusão à cegueira e à perversidade de alguns crentes, nomeadamente a Mirza Yahya, o seu meio-irmão, que começava a confrontá-lo de forma meio evasiva, e alguns dos seus apoiantes. O texto desta epístola foi muito bem adaptado numa música que está disponível no YouTube, deste autor, do Luke Slot, Tablet of Wondrous Maiden. Não há muitos músicos barrais que me encantem, mas este conseguiu fazer uma canção muito bonita, com um crescendo, tem uns 10, 12 minutos. Eu recomendo que ouçam esta música, que é de facto muito, 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 muito bonita. E, concluindo, nós podemos dizer que as visões de Fátima podem ter sido uma experiência mística, mas é uma experiência mística que foi descrita segundo o mundo mental e cultural de 3 crianças do mundo rural português do princípio do século XX. Nós percebemos que a fé popular na Virgem de Fátima e as peregrinações regulares que ali se fazem revelam uma necessidade de comunicar com a face feminina do sagrado. Ora, a revelação divina que foi recebida por Bahá'u'lláh foi recebida através de um rosto feminino, aquele chamado Virgem Celestial. Ela é considerada a personificação do Espírito Santo. E Bahá'u'lláh tem vários textos que mencionam a Virgem Celestial.
Ora, quem deseja conhecer a face feminina do sagrado encontrará certamente muitas respostas nas palavras e nos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Isto é a minha mensagem para todos os que acreditam e têm fé na Virgem de Fátima. Vejam o que a Virgem Celestial revelou através de Bahá'u'lláh. Para os amigos que desejem aprofundar mais este tema, conhecer mais um pouco sobre o fenómeno de Fátima e o que dizem as escrituras bahais sobre a Virgem Celestial, eu recomendo 2 livros. Um livro do jornalista António Marujo, chamado A Senhora de Maio. É um livro que foi publicado aqui em Portugal e tem uma série de entrevistas, ensaios e documentos relativos ao fenómeno de Fátima, sociólogos, teólogos, professores universitários, inclusive um dos primos dos pastorinhos, tem muita da documentação original, entrevistas com a mãe da Lúcia, muitas referências àquele livro da Missão Abreviada. É um livro muito, eu acho que é um livro imprescindível para quem deseja aprofundar o fenómeno de Fátima. E depois um livro de aprofundamento sobre a Epístola do Santo Marinheiro, escrita pelo Michael Sowers. O Michael Sowers é um Bahá'í americano, também é de origem, ele também nasceu numa família católica e faz uma apresentação desta epístola que me parece muito interessante, sobretudo para quem tem uma origem católica, como é o meu caso. Bom, e depois tem aqui assim, uma série de referências que, se estiverem interessados, eu depois poderei facultar-vos o PDF desta apresentação. Meus amigos, era isto que eu tinha para vos apresentar sobre o tema da Virgem Celestial e penso que podemos agora iniciar um período de perguntas e respostas. Excelente, Marco. Muito obrigada, adorei. Marcos, muito obrigado. Excelente apresentação. Nós aqui do Brasil, eu em particularmente, adorei. A pergunta é ao vivo ou pelo chat? Pode ser ao vivo, vamos falando, sim. Eu só peço aos amigos para que não se interrompam. Ou levantem a mão, ou façam um sinal para o Jorge, se faz favor. Se me dessem licença, Marco, muito obrigado pela tua partilha da tua visão e vamos então pedir aqui aos amigos para que isto possa correr sem ou que escrevam no bate-papo os pedidos de intervir e será dado através da ordem ou então levantem a mão, está bem? Fazem favor. Posso perguntar? Sim, por favor. Então, lá no início, você citou... Bom, primeiro, muito obrigada, realmente muito interessante. Sobre até a opinião do Dom Carlos Azevedo, onde ele diz que não houve aparição e sim visão. Exatamente. Aí eu pergunto, isso até naquele nosso grupo a gente já tem conversado sobre a questão das traduções. Isso não seria uma questão aí de tradução? Aqui no fenómeno de Fátima não é uma questão de tradução. Aqui o fenómeno começou, as crianças começam por dizer que viram o anjo e que depois viram a Virgem, mas a Igreja afirma aparição. As aparições são dignas de fé. São passíveis de crença, salvo erro, acho que essa é a expressão. Portanto, essa é a expressão usada pela Igreja, oficialmente pela Igreja Católica.
Não é fácil fazer uma intervenção. Poderia fazer uma pergunta? Por favor, Vahid. Marco, muito obrigado pela fabulosa apresentação. Eu queria que você esclarecesse um pouco aqui sobre questão de milagre, porque, como a gente sabe, na fé Bahá'í, a gente tem uma posição que a milagre nessa dispensação não é tão assim relevante como outras religiões. E Baha'u'lláh, bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas ao mesmo tempo o guardião diz que os milagres são possíveis no caso de Virgem Maria. Eu queria que você aqui esclarecesse um pouco mais sobre a questão de milagre aqui. Dos milagres como um todo ou dos milagres relacionados com Fátima? Com todos. Ok. Assim, a possibilidade de milagres na fé Bahá'í não está excluída. Nós acreditamos que os manifestantes de Deus têm poder para isso. Só que o facto de existirem milagres não é uma prova de que alguém é um manifestante de Deus. Porque nós podemos ter muitas pessoas que fazem coisas que nós não percebemos e não conseguimos explicar, e isso não significa automaticamente que possamos dizer que se trata de um manifestante de Deus, ou de um profeta, ou enfim, de uma qualquer experiência mística. Só que podem acontecer coisas que nós não compreendemos. Nós sabemos que, portanto, os manifestantes têm poder para realizar milagres. Só que nós não valorizamos os milagres como alguns cristãos o fazem. Nós sabemos também que no processo de canonização dos santos é necessário que haja um milagre, que se prove um milagre. A Igreja Católica tem sido extremamente cautelosa na avaliação dos milagres. Os pastorinhos, os dois que faleceram com a gripe espanhola em 1919, salvo erro, eles foram canonizados porque lhes foi atribuído um milagre. Ora bem, como é que isso acontece? É porque a crença que as pessoas têm pode ser tão forte que o poder da mente com essa crença pode, por vezes, sobrepor-se ao poder do corpo, àquilo que está a acontecer no corpo. Eu admito perfeitamente que isso possa acontecer. Agora, a pessoa é tal coisa, tem a ver com o contexto cultural. A pessoa interpreta o que está a acontecer de acordo com os seus moldes. A pessoa pode dizer que foi a Virgem Maria ou este santo que intercedeu e fez um milagre. Pois, mas se fosse hindu, seria a deusa Kali. Se fosse um nativo americano, seria um daqueles espíritos que habitam na praderia. E por aí fora, quer dizer. Portanto, muito cuidado nessa abordagem aos milagres como prova do divino, como justificação da divindade de alguém. Posso fazer uma pergunta, Marco? Só um bocadinho, está aqui o Magali Crossfield, por favor. E depois, a seguir, quem é que falou que queria interpretar? Foi a Fátima. A Fátima. Então, se não se importa, a seguir ao nosso amigo Magali Cruzco. Faz favor. Estão a ver? Faz favor. Magali. Faz favor de intervir. Nós estamos a ouvir. Não conseguimos ouvir. Então vamos. A Fátima, se faz favor, depois quando já tentamos a seguir. Fátima, por favor. Ok. Obrigada, Marco. Foi um ponto alto no meu dia hoje. Gostei imenso de tudo. Se começasse a elencar, iria
estender-me demasiadamente. Então, a minha pergunta é, durante toda a investigação, porque é muito visível que fizeste uma investigação muito exaustiva, durante toda a investigação que fizeste sobre este tema, surgiu-te alguma informação sobre a razão geográfica deste fenómeno? Portanto, a minha pergunta é, tendo sido projetada alguma luz sobre o fenómeno de aparição ou de visão, conforme o quisermos entender, conforme o aspecto que quisermos valorizar, tendo sido dada uma informação sobre a origem cultural e projetada alguma luz sobre o facto das crianças terem percepcionado de acordo com as raízes católicas e todo o enquadramento religioso de leituras de um breviário que apresentava Deus com determinados contornos. A minha pergunta é, sendo esse breviário altamente disseminado no contexto da diversidade, provavelmente católica, porque é que as aparições tiveram uma raiz geográfica numa localidade chamada Fátima. Se por acaso se podes adiantar ou se leste alguma coisa sobre o assunto, se tens alguma outra informação que gostasses agora de partilhar connosco. Esta é só esta questão. E realmente foi muito bom. Muito obrigada, Marco. Eu li algumas coisas sobre a existência de alguns... sobre o facto do local já ter sido usado por alguns místicos muçulmanos, alguns séculos antes. Mas não é algo que esteja assim muito fundamentado e muito investigado. Isso eu não consegui encontrar elementos sobre isso. Isso é referido, por exemplo, no livro do António Marujo, que falei há pouco. O que se percebeu, sobretudo, foi o sentido de oportunidade de um setor católico conservador que estava a ser oprimido após a implantação da República, em 1910, e que percebe o fenómeno de Fátima como um fenómeno mobilizador. E a localização geográfica tão próximo do centro de Portugal era importante em termos de deslocação, de proximidade. Era equidistante para toda a população portuguesa. Era como se o fenómeno aparece no centro de Portugal. É como se aparecesse no coração de Portugal. A Nossa Senhora quer falar aos portugueses. Esta mensagem passa facilmente. E essa localização geográfica, esta vantagem geográfica é percebida pelo clero de então. Nomeadamente o Bispo de Leiria, que tem um papel tremendo na promoção do fenómeno. Portanto, isto é o que eu te consigo dizer sobre a localização. Amiga Magali, faz favor. Se decida agora. Pode falar. Boa tarde, amigos. Aqui é José Henrique, marido da Magali. Em primeiro lugar, parabenizar o Marco pela esplêndida pesquisa e palestra que foi dada sobre a Virgem Maria na perspectiva Bahá'í. A pesquisa que foi feita são de ensinamentos valiosos para nós. Eu queria verificar a possibilidade de ter disponibilizado esse material, se poderia depois fornecer para nós aqui também no Brasil. Um comentário rápido. Nós tivemos em Fátima, melhor dizendo, no ano de 2013. Essa aparição, como a gente ouviu e muito bem colocada pelo Marco, ela foi realizada para 3 crianças, né? 3 crianças pastoreios. E, se eu escutei bem, com 10, 9, 7 anos de idade, 10, 8, 7 anos de idade, dos quais o Francisco e a Jacinta eram 2 irmãos, né? Francisco Marto e Jacinta Marto. Exatamente. E a Lúcia, que
acabou sobrevivendo, acho que faleceu depois, já adulta, né, no convento de Freira. A primeira ilação que eu gostaria de fazer é a seguinte: embora nós todos estejamos inseridos dentro de um enquadramento e de um contexto cultural, a vida da gente é assim, né? Até um juiz, ele para proferir uma decisão, vamos dizer, ele não é totalmente imparcial, porque as vivências dele influenciam a sua decisão, né? Para, resumidamente, tentar colocar o que eu quero dizer. Então, no tocante às crianças, o que é perceptível é que, só que gostaria assim de dar um alento um pouquinho maior sobre essa possibilidade da existência de que o fato realmente tenha ocorrido. Por quê? Porque as crianças têm o coração e o espelho mais límpido, cristalino, sem qualquer impureza. É verdade que, apesar de crianças, também estão imersas naquele contexto que viveram na época. O Marco mencionou o livro que foi mais vendido em Portugal, né? Não é verdade? Mais de 140 mil exemplares, e que a mãe das crianças lia os livros para ele. Mas essa possibilidade é uma possibilidade porque não foi para nós, assim, adultos, já mais vividos, né? De certa forma, mas é apenas uma colocação de caráter não científico, mas mais assim emocional, como Bahá'í. Eu me declarei Bahá'í também em 84, vi como o Marco também foi em 84, né? E acho que as crianças têm essa perspectiva, assim, esse horizonte mais, vou repetir a palavra, mais limpo, então isso é possível. Agora, para nós Bahá'ís, o interessante disso também é que tanto Fátima, como o Vaticano, como o Centro Mundial, acorrem pessoas de todo o mundo na perspectiva de serem curadas, vão numa atmosfera de amor, vão assim... Então, são locais que a gente se sente como pisando nas nuvens. Uma vez eu comentei isso com um amigo Bahá'í, e ele disse, não, a luz agora está lá em Haifa, no Centro Mundial. Claro, nós somos Bahá'ís, acreditamos na revelação de Bahá'u'lláh, mas certamente esses locais, Fátima, como a Praça do Vaticano e talvez outros no mundo, eles têm realmente uma atmosfera diferenciada. As pessoas vão lá desprendidas, as pessoas vão lá livres das amarras do mundo, do cotidiano. E isso realmente é algo assim que conforta a gente. A visita, eu acho até que todo Bahá'í, se possível, deveria fazê-lo. Por fim, eu sei que me alonguei um pouco, perdão, mas gostaria de apenas uma curiosidade, o Marco talvez conheça, outro amigo, ou isso fazer parte dos desígnios de Deus, né? Por que dos dois meninos pastoreios, no caso Francisco e Jacinta, eles vieram a falecer logo no ano seguinte de gripe espanhola? Isso é da fatalidade do mundo, é destino das crianças, porque um fato tão pitoresco que aconteceu com a humanidade teria ocorrido, como o Marco falou, em 1917, já no ano de 1918, em função da chamada gripe espanhola, que não foi gripe espanhola, mas como a Espanha não fez parte da guerra, né? Então ela pôde escrever periódicos sobre isso, acabou se chamando de gripe espanhola. Mas eles vieram a falecer tão remotamente, tão cedo, quer dizer, apenas uma curiosidade, se o Marco tem alguma opinião sobre isso. Muito obrigado. A pandemia ela nos traz essa possibilidade de conviver com os amigos portugueses, amigos de outras nações, e realmente a palestra do Marco, reitero, foi muito boa, foi maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado, Magalhães. Eu considero que o falecimento do Francisco e da Jacinta, os outros dois pastorinhos, é uma consequência natural da pandemia, da gripe espanhola, que graçava em Portugal nessa altura. Nós não temos bem, em Portugal não há bem uma memória, uma investigação viva do que é que foram esses momentos. A minha avó, que vivia aqui em Lisboa, era aluna no conservatório, estudava piano, e ela contava que metade das suas colegas morreram
durante a gripe espanhola. Isso é perfeitamente incrível. Ao contrário desta pandemia atual, que parece que ataca com mais facilmente os idosos, aquela pandemia atacava as pessoas que estavam na flor da idade, entre os 20 e os 40 anos. E num Portugal rural, com pouca comunicação, com pouca informação, era normal as crianças estarem mais expostas a riscos e a doenças. E, portanto, eu considero que a morte daquelas 2 crianças é um processo, infelizmente, é fruto de um processo natural e não tem ali nada de intervenção divina. Já agora, a morte deles tem sido descrita de uma forma geográfica, isto é, como se se tratassem de santos e criaturas divinas, mas isso é já um romancear da situação que eu acho que não faz sentido. Margarida, faz favor. Sim, Marco, obrigada. Um comentário e uma pergunta. Comentário, tu há bocado falaste da questão dos milagres num contexto por comparação com o poder da nossa mente, de acreditarmos em alguma coisa que faz com que muitas vezes as coisas aconteçam, do poder da força de vontade. E eu só queria, a título de ilustração, dizer que a minha mãe faleceu quando eu tinha 26 anos, no processo de um cancro bastante intenso, um processo que durou anos, e ela faleceu no dia 6 de julho. No ano anterior, portanto, no final do ano anterior, no final de dezembro do ano anterior, em meados de dezembro, eu lembro-me de ter ido com a minha mãe ao hospital e os médicos dizerem: ela não chega ao fim do ano, não há razão médica para ela chegar ao fim do ano. A minha mãe viveu ainda mais quase 7 meses por força de vontade e por acreditar que conseguia. Portanto, efetivamente, isto não tem nada a ver com milagres, não considero que isso tenha sido milagre nenhum, mas efetivamente a nossa mente, e também nos estudos clínicos está provado que há pessoas que entram em estudos clínicos, uns tomam medicamentos, outros tomam placebos, e muitos dos que tomam placebos têm bons resultados, portanto o nosso espírito faz-nos ser capazes de fazer coisas, e portanto às vezes atribuímos isso a um milagre, disto ou daquilo, e não será milagre. O que me faz um bocado pensar é as circunstâncias socioeconómicas das pessoas a quem normalmente os milagres, as revelações, as aparições acontecem. E queria saber se tiveste alguma possibilidade de, ou se tiveste interesse, ou se tiveste possibilidade de ver alguma coisa, a relação entre Fátima e Lourdes, por exemplo. Porque dá-me a impressão que, daquilo que pouco conheço sobre o assunto, que estas aparições são mais frequentes em pessoas de um meio socioeconómico mais baixo e que são de alguma maneira mais influenciáveis por aquilo que ouvem. Pelas emoções, pelos sentimentos. Era isso. Eu não fiz a comparação com Lourdes, portanto, Lourdes é outro santuário mariano em França, não fiz a comparação com Lourdes, mas eu notei que no livro do Missão Abreviada são descritas aparições da Nossa Senhora a 2 pastorinhos, são as aparições de La Salette. Agora, eu imagino o que é que seriam aquelas 3 crianças no interior de Portugal católico rural, a ouvir aquelas histórias e a perceber que meninos como eles, crianças como eles, puderam ver a Nossa Senhora. Aquilo devia ser algo perfeitamente fascinante. Eu imagino aquelas 3 crianças a pensar para si próprias: quem me dera que isto acontecesse, que seria uma coisa maravilhosa. E depois acontece. E depois temos que pensar, se calhar foi uma experiência mística. Se calhar. Não é? Fica sempre uma interrogação. Aqui não há resposta definitiva. Aqui é como eu disse, a única coisa que eu de facto posso dizer é: quem procura um Deus com face feminina, veja o que é que um Deus com face feminina nos disse através de Bahá'u'lláh. Isso é que eu tenho de dizer. João David? João David? Então, Marco, você citou dentro da sua fala sobre a face feminina na revelação de Bahá'u'lláh, você fez referência à Epístola do Marinheiro, do Sagrado Marinheiro, do Santo Marinheiro. Sim, sim. E há pouco tempo a gente começou um estudo da Epístola do Sagrado Marinheiro, que precisa
dar continuidade, entendendo que essa epístola estava fazendo referência aos acontecimentos atuais. Aí alguém veio e esclareceu que não, que isso foi a toda aquela situação que Baha'u'lláh passou na ocasião. E agora você relaciona ela com essa face. Você pode resumir um pouquinho, ver em que ponto, ou por que você fez a referência à epístola do Sagrado Marinheiro? Eu tive necessidade de fazer uma procura sobre as referências à Virgem Celestial em todos os textos barrais. E a do Sagrado Marinheiro é particularmente relevante. Eu disse numa apresentação na semana passada que as escrituras barrais têm os temas são intercruzados, é um bocadinho como se fosse um tapete em que os fios são os diferentes temas que depois se cruzam e vão formando padrões, e que infelizmente eu nas traduções inglesas eu não consigo apanhar isso, não consigo identificar esses padrões, não consigo identificar esses padrões nas traduções portuguesas, mas o Sagrado Marinheiro tem aquela particularidade do ritmo. Agora já temos mais umas quantas epístolas que também têm esse ritmo. E para mim esse ritmo tornou-se apelativo. E quando eu vejo, para mim que venho de um meio católico, quando vejo ali aquela imagem de Baha'u'lláh como o Sagrado Marinheiro, que conduz a nau, conduz a arca de Deus, e vejo algo tão semelhante àquele episódio de Jesus que acalma a tempestade no mar da Galileia, aí eu fico com aquela sensação de alto, isto está-me a dizer alguma coisa. Isto é algo muito mais profundo do que eu pensava. E, portanto, a relevância das escrituras para cada um de nós, às vezes é uma coisa muito pessoal, tem a ver com as nossas origens. Há quem adora as palavras ocultas, claro. Há quem acha que a coisa mais fascinante do mundo é os 7 vales. Olha, eu confesso que nunca consegui ler de uma ponta à outra, não consigo. Mas o Santo Marinheiro, sim, gosto. Gosto imenso do Livro da Certeza. Portanto, como digo, é uma coisa pessoal. Eu só queria, antes da próxima pergunta, se algum dos amigos deseja ficar com o documento desta apresentação, eu coloquei aí o meu endereço de e-mail no bate-papo. Por favor, contacte-me. Eu penso que este bate-papo depois desaparece quando nós fecharmos esta sessão. Não tenho a certeza. Não, posso gravá-lo. Está bem, ok. Queridos amigos, eu queria só relembrar que são 18h31, nós vamos terminar 18h45 no máximo, portanto, existem 2 pessoas que pediram a palavra. Se ultrapassarmos este tempo ou estivermos próximos, teremos que ficar por aqui e o nosso amigo Marco fica já com se calhar com um novo convite feito para uma outra oportunidade, está bem? Então agora eu passaria a palavra ao Luís, não, à Lu Margin, por favor. Bom dia, então, aqui, falando só até sobre o que o esposo da Magali se referiu, sobre o lugar sagrado de Fátima, que as pessoas vão e se sentem acalentadas e se sentem agraciadas, eu acredito muito que deva ser como uma referência àquele texto de Abdu'l-Bahá, ou Baha'u'lláh, que bendito é o lugar, é a casa, é o lugar, é o prado, é a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado o seu louvor. Então, como as pessoas se reúnem neste lugar, indo cultuar Fátima, estão indo cultuar a Deus. Então, esse lugar é um lugar agraciado, é um lugar bendito, né? E como o Marcos falou tanto da misticidade, né? Como a epístola do Sagrado Marinheiro, essa face feminina, eu acredito ser, que está também neste lugar, porque por que não? Este lugar, sendo um lugar
tão venerado, tão bendito com as palavras de Deus, ele também é um lugar de um berço, como pode ser feito em qualquer outro lugar, em qualquer outro templo Bahá'í, em qualquer lugar que seja feita menção de Deus e celebrado o seu louvor. Eu acredito que possa ser isso mesmo. Sim, Lu, concordo plenamente consigo. A minha mulher não é Bahá'í e já me pediu, já fui com ela à Fátima 2 vezes, pelo menos. E já anda a falar para ir lá outra vez. Faz parte das suas convicções, sim senhor, eu respeito e de forma nenhuma me oponho. Também há coisa de 1 ano e meio, eu perguntei aos meus pais se queriam ir a Fátima, porque eu tinha um dia de férias extra, vou dedicar um dia para eles, e a minha mãe disse, sim, eu tenho uma promessa para pagar, porque ela depois soube que ela, por causa de uma operação que tinha feito, ela tinha feito uma promessa, e portanto eu fui lá, porque sabia que aquilo era importante para eles. Eu acho que é importante as pessoas saberem que respeitamos a sua crença e, claro, respeitamos o lugar, sem dúvida, e estou plenamente de acordo consigo. Tinha pedido a palavra Spínola, por favor. Sim. Não se está a ouvir? Satisfação, alegria. Estão me ouvindo bem? Agora sim, Luís. Grande satisfação, alegria em ter participado e gostaria de agradecer aos organizadores, que o Jorge acho que declarou que foi a primeira vez, mas foi ótima a apresentação, e também ao Marcos, que preparou, nos passou informações tão importantes, tanto do lado da Virgem Maria, dentro do cristianismo, especialmente na Igreja Católica, né? E a compreensão e a relação da manifestação Bahá'í, os vários posicionamentos e escritos de Bahá'u'lláh a respeito, né? Muito bom, ótimo. Graciosamente agradecido. E gostaria de expressar também essa opinião geral de que o exposto pelo Marcos realmente une, né? Foi uma aproximação, um veículo de aproximação forte entre os católicos, especialmente, né? E a fé Bahá'í. Gratidão por tudo. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Sim. A nossa amiga Palmira também parece-me que tinha pedido a palavra. Faz favor, Palmira. Vou dizer muito pouca coisa. Nem sequer vou gastar muito tempo nos agradecimentos ao Marco, que já tem sido sevejamente agradecido, e eu estou também. Mas eu queria dizer, isto é muito uma questão de fé. Eu comecei a fazer parte da comunidade Bahá'í, já tinha mais de 60 anos. Até lá era cristã, católica e praticante. Quando eu era miúda, a minha mãe estava bastante doente e eu fui a Fátima. E pedi fervorosamente a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que a melhorasse. E deixei andar, vi as horas mais ou menos. E quando cheguei a casa, ela estava bastante melhor e perguntei-lhe a que horas tinha melhorado. E tinha sido na hora da minha oração. Mas não é só no cristianismo que há milagres. A última vez que eu fui à Terra Santa, estive no Santuário de Bahá'u'lláh, e conforme nos ensinam, aquilo que nós pedimos com muita fé, ele acaba por nos dar. E eu pedi-lhe um favor muito grande e ele concedeu-me, que ainda hoje lhe agradeço todos os dias. Portanto, é uma questão de fé, é uma questão de pureza no pedido que fazemos e da maneira como vemos as coisas. Claro que deve haver aqui muito de santidade,
há muito coração puro que vai a Fátima. Na própria igreja, há aqueles que não acreditam. O próprio padre, qualquer coisa Oliveira, Carlos Oliveira, não me lembro agora o primeiro nome dele, que eu conheci numa conferência também, ele escreveu um livro, Fátima, nunca mais, não acredita precisamente em Fátima. Pois, portanto, depende muito da forma como nós encaramos as coisas, vemos as coisas, conhecemos as coisas, estudamos as coisas e sobretudo, como é que nós estamos próximos de Deus. É isso. O mais importante é, de facto, a nossa proximidade com Deus. É isso. E não vou demorar mais. Queria falar nestes 2 milagres. Foram 2 milagres para mim autênticos. Obrigado, Palmira. Só para lembrar aos amigos, estão aqui assim no chat a pedir-me o documento desta apresentação e também da outra de Maksud. Tem que me dizer os e-mails, tá? Se não disseram os e-mails, eu não consigo lá chegar. Marco, se vocês todos me permitem também, gostaria de fazer-te uma pequena pergunta. Uhum. Como é que depois de tu nos teres feito toda esta apresentação do milagre de Fátima e depois até a partir de determinada altura abordaste como é que nós Bahais podemos fazer esta ligação na nossa aproximação aos católicos, qual será a forma que eles vão sentir? Vão sentir-se bem? Vão sentir poderão sentir argumentos de descrença? Como é que nós Bahais podemos introduzir este fenómeno de Fátima e, ao mesmo tempo, todo o fenómeno do misticismo e do culto? Eu acho que o nosso objetivo deve ser suscitar a curiosidade. Não é... porque a crença popular, a fé, o fervor com que aqueles peregrinos ali vão, eu não questiono a sinceridade deles. Eu digo se acreditam na Virgem, então deviam ter pelo menos um bocadinho de curiosidade para ver o que é que a Virgem Celestial disse a Bahá'u'lláh. Porque, repara, a mensagem que a Virgem supostamente deixou aos pastorinhos é muito eco daquele livro da missão abreviada. Depois, a mensagem, e isso é uma coisa que é curiosa ver, quando a gente começa a analisar a história que segue após as supostas visões, começa-se a falar de segredos de Fátima, que a mensagem de Fátima seria um apelo à conversão e a Virgem teria revelado segredos. Os segredos, só se começa a falar de segredos passado 20 anos. A mensagem tinha segredos. E é curioso porque os segredos fazem parte de qualquer vidente. As aparições da Virgem naquele sítio da Jugoslávia, já não sei como é que se pronuncia o nome, não tem segredos. É uma mensagem simples e plana. Okay? E, portanto, o local não é tão apelativo porque não tem essa carga mística de mistério do segredo. O que é que há? Os segredos em si são como que um ímã para atrair a curiosidade. A mensagem de Bahá'u'lláh não tem segredos. A mensagem de Bahá'u'lláh tem uma série de princípios básicos e de ensinamentos que a humanidade hoje realmente precisa para os seus dias. A mensagem de Bahá'u'lláh não tem descrições horríveis do inferno. A mensagem de Bahá'u'lláh não vem falar da conversão da Rússia. Isso é outro fenómeno curioso. Supostamente a Virgem falou da conversão da Rússia aos pastorinhos, mas quando acontecem as aparições, ainda a Rússia não era comunista. Ela era comunista quando a irmã Lúcia escreve um livro por sugestão do bispo de Leiria. E começa a falar dos mistérios e a coisa começa a ser empolada. Há um bispo que é muito hábil em Leiria a fazer isso. Agora, quer dizer, lá está, posso
continuar a questionar o fenómeno e todo o enredo e a novela que se desenvolveu em torno do fenómeno original. Agora, a fé das pessoas, o fervor das pessoas que ali vai, isso é extraordinário. Isso deve merecer todo o nosso respeito. Os católicos podem ficar ofendidos com esta interpretação sobre o que é a Virgem Celestial e que ela se manifestou a Bahá'u'lláh, que é uma personificação do Espírito Santo. Se calhar podem, mas repara uma coisa, nós também falamos de Jesus Cristo e o Jesus Cristo que nós falamos é um manifestante de Deus, não é uma encarnação de Deus, como acreditam tantos cristãos. Nós acreditamos que, não acreditamos na sua ressurreição física, acreditamos que foi uma ressurreição espiritual, uma ressurreição da Igreja. Isso também pode ofender muitos cristãos. Nós acreditamos no reino dos céus, mas não no conceito cristão, no sentido de um Deus que governa diretamente o mundo, como se fosse um governante tal como os conhecemos. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos, mas não literalmente, como acreditam tantos católicos. E, portanto, nós usamos a mesma terminologia, sim, é uma terminologia de cariz religioso, normal, okay? E é natural que as palavras e as expressões sejam o mesmo, mas o significado é naturalmente diferente, porque a nossa fé também é diferente. Marco, muito obrigado. Queridos amigos, eu não gostaria de desapontar ninguém. Certamente haverá alguém que se calhar tinha mais questões para fazer, mas já vamos com 2 horas de ligação online. O nosso palestrante também já deve estar cansado. Queria só terminar dizendo que foi efetivamente com enorme prazer e com imensa satisfação e júbilo que nos reunimos aqui todos, que o Marco fez uma apresentação espetacular, que este encontro saiu mais rico com a participação de todos os amigos do Brasil, que presenciaram com as vossas intervenções também, e não se esqueçam, a partir de agora, fiquem com este registro, porque mensalmente nós vamos ter uma tertúlia e eu farei que chegue a vós esse anúncio, está bem? E agradecer a todos os amigos de Portimão, todos os amigos do país, e cá estaremos para a próxima. Marco, mais uma vez, foi uma alegria imensa e os nossos agradecimentos do coração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marco. Obrigada. Eu só queria fazer um pedido. Abraço a todos. Como eu tive que sair durante um bocado e vi que isto foi gravado, como é que eu posso ver a gravação? Eu vou tratar de disponibilizar isso. Ok. E o Marco também disponibiliza para quem quiser, segundo apresentou aqui, basta-lhe dar Vou pedir para ele. A apresentação. Olá, rapaz, muito obrigado, gente. A gente agradece essa oportunidade. É sempre bom estar com vocês, aprendendo. Vocês são fantásticos. Marco, Neves, muito obrigado, viu? Agradecemos de coração. Obrigado, muito João. obrigado, Marco. Disponibilizem esses eventos para nós estarmos juntos. Obrigada. Com certeza, com certeza. Obrigada, Marco. Obrigado, eu. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Alô, Abá, queridos amigos. Alô, Abá, obrigado. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Opa. Tchau. Tchau.